Fala moçada, esse é o Papo Católico, a resposta a evangélicos sobre aparições marianas. Poderiam as aparições marianas serem obras do demônio para enganar as pessoas? Esta é a pergunta, esta é a acusação de vários evangélicos que, entrando no testemunho do meu querido ex-pastor da Assembleia de Deus, Sidney Foster Veiga, dizem que ele foi enganado pelo diabo. Bom, algumas coisas importantes aí. Como é que um homem de Deus, que pregava em estádios na Assembleia de Deus, que era um homem chamado pela sua unção, pela sua graça, pelo seu poder de pregação, foi enganado por um demônio? Segunda pergunta: como é que pode o diabo, como é que pode o demônio se levantar contra o seu próprio reino? E a acusação feita no canal é muito comum, por isso que eu estou criando esse vídeo para responder aos evangélicos que estão dizendo que as aparições marianas sempre são e sempre têm origem no diabo e no demônio. E para justificar esta origem diabólica das aparições marianas, os crentes, os evangélicos que atacam o nosso canal, claro, não são todos, obviamente, estou falando daqueles que atacam, eles usam Marcos capítulo 13, versículo 22, que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Poderia o demônio, o diabo, se disfarçar de Nossa Senhora para enganar pessoas? Resposta: sim, e ao mesmo tempo não. Daniel, mas como assim sim e não ao mesmo tempo? Sim, porque o demônio pode fazer coisas preternaturais. O demônio pode fazer coisas, prodígios e portentos não sobrenaturais. O que é sobrenatural? Está sobre a natureza, acima da natureza. Milagres, só Deus pode fazer. Mas preternatural o demônio tem todo o conhecimento científico da história da humanidade. Tudo aquilo que a gente ainda nem descobriu, todas as leis da física, da química, tudo isso os demônios conhecem, porque são anjos caídos, são anjos com uma inteligência extraordinária. Então, sim, de fato, na teoria, os demônios poderiam sim aparecer como Nossa Senhora e fazer prodígios a fim de enganar os cristãos. Daniel, mas você não está se contradizendo? Você não deveria estar defendendo as aparições marianas? Calma, meu irmão. Antes de dar o dislike aí, deixa eu concluir o meu assunto. De fato, existem aparições marianas que não somente não são aprovadas pela Igreja Católica, entre parênteses, a maioria, como também são desaconselhadas por bispos católicos. São aparições, por exemplo, da Profecia Celestina, que foi um livro esotérico, onde uma suposta aparição mariana dizia para os homens que o importante não era ir na igreja, era importante era rezar no seu coração. O importante não existia pecado, o pecado é uma criação da igreja. Esta aparição é de fato diabólica, esta aparição é de fato demoníaca, porque ela está indo contra a palavra de Deus. Qualquer revelação privada, aparição mariana, locução interior de um santo, ela não pode ir contra a revelação pública. Ela pode apenas aprofundar a revelação pública, mas jamais ir contra. Ou seja, se Nossa Senhora aparece dizendo que Jesus não é o caminho, que Jesus não é Deus, que Jesus não é Senhor, que Jesus não é Salvador, que devemos adorar um ídolo, que devemos nos afastar da igreja, que pecado não existe, que pecado é uma invenção do homem, corra sim, porque esta aparição tem origem diabólica. E de fato existem algumas aparições de Nossa Senhora ao longo da história, onde não era Nossa Senhora que aparecia. Alguns santos católicos foram tentados com a presença diabólica em formato de Maria. São Padre Pio de Petrotina, Santa Teresinha do Menino Jesus e algumas outras santas e santos que perceberam que aquela Maria na frente deles não era Maria, mas era o diabo. Então, sim, em teoria, o diabo pode e poderia enganar as pessoas. Agora, defendendo a fé católica, é óbvio que nem todas as aparições marianas são de origem diabólica. É óbvio que Nossa Senhora não está dormindo no céu, não está dormindo embaixo da terra, que o céu não está vazio. É óbvio que depois que Jesus morreu na cruz, muitos corpos e muitos santos ressuscitaram. Isso está no Evangelho de João. Apocalipse 5, versículos 6 seguintes, diz que os santos reclamavam diante de Deus, oravam diante de Deus pedindo a justiça de Deus, ou seja, o céu não está vazio. É óbvio que aquele que levou o bom ladrão ainda hoje estará comigo no paraíso, levou também a sua mãe para o céu. É óbvio que Maria está viva junto a Jesus Cristo.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir, diz o livro dos Cânticos. Então, Maria está viva. Existem muitas aparições marianas, e aí que eu quero agora chegar, meu querido amigo evangélico, meu amigo protestante de outra igreja, onde Nossa Senhora, com todas as letras, isso aconteceu em Medjugorje, isso aconteceu em Fátima, isso aconteceu em Garabandal, isso aconteceu em outras aparições. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, com todas as letras, ela pede que se adore Jesus, ela pede que jejue, ela pede que se combata o pecado, ela pede que não se ofenda mais a Deus, ela pede que se aproxime do seu filho, que é o único caminho, ela pede que o adorem. E aí, eu quero ler para você um outro versículo, que na Bíblia você não pode ler um versículo só, você tem que ler sobre um assunto, todos aqueles versículos relacionados àquele assunto. São Mateus capítulo 12, versículo 24 a 27. Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebu, ou seja, o senhor das moscas, um demônio, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Estavam falando que Jesus expulsava demônio pela força do demônio. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, este reino está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. E um pouquinho para frente, São Mateus 12, 31. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Querido irmão evangélico, querido irmão cristão, se Nossa Senhora aparece e ela diz para adorar Jesus, para se converter, para largar o pecado, para colocar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para não mais ofender a Deus, teria o diabo ficado louco? Estaria o diabo querendo dividir o seu próprio reinado, o seu próprio reino? Por esse versículo você vê que não é possível que o demônio se levante contra ele mesmo. Logo, algumas aparições marianas ou só podem ser coisas humanas ou só podem ser coisas divinas. A opção diabólica não existe, porque naquelas aparições Nossa Senhora está dizendo que o caminho é Jesus, que a pessoa a ser adorada é Jesus, que existe pecado, que existe condenação, que existe inferno, que existe céu, que temos que nos emendar, que temos que mudar de vida. Logo, o diabo não seria louco de pregar contra ele mesmo. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Tá, Daniel? Diriam as pessoas, mas então essas aparições são humanas. Aí que está o problema, querido. Tem coisas que a ciência não consegue explicar. Por exemplo, em Medjugorje, as crianças foram alfinetadas durante a aparição e não sentiram nada. As crianças não piscavam com fortes luzes no seu olho. As crianças não piscavam quando as pessoas espetavam o seu olho com agulhas, mesmo durante a aparição. Colocaram medidores para ver a voz das crianças, não saíam, as cordas vocais vibravam, mas as vozes não saíam. Ou seja, foram feitos estudos científicos, por exemplo, em Medjugorje, que não conseguem explicar naturalmente esse fenômeno. Em Garabandal existem uma aparição ainda não comprovada pela igreja, assim como Medjugorje. As crianças em Garabandal não só olhavam para cima durante a aparição, como corriam juntas para o mesmo lado em terreno pedregoso, andavam às vezes de costas sem tropeçar nas pedras em alta velocidade, uma velocidade tão grande que as pessoas não conseguiam acompanhá-las. Caíam de costas estáticas, olhando para cima, davam grandes pancadas na cabeça e continuavam estáticas, olhando para Maria. Em Garabandal, uma pessoa, para testar as aparições, durante a aparição, elevou um brinquedo representando o diabo em direção, deu para as crianças, elas davam para Maria abençoar e beijar, e esse Satanás foi jogado fora a muitos metros de distância. Em Garabandal, deram uma foto de Fidel Castro na mão das meninas, pedindo que elas levassem a Nossa Senhora para Nossa Senhora beijar e abençoar, e Nossa Senhora se recusou a abençoar, dizendo que Fidel Castro tinha matado vários sacerdotes. Como explicar essas coisas, senão como aparições verdadeiras da Mãe de Jesus?
Outra passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 17, diz assim: toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Ou seja, é impossível que uma árvore boa dê maus frutos e que uma árvore ruim dê bons frutos. Quem falou isso não foi o Daniel, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma aparição mariana que está fazendo as pessoas largarem vícios, mudarem de vida. E se você não for preconceituoso, você amigo evangélico, e procurar no Google conversões em Medjugorje, você vai ver que lá se converteram ex-prostitutas, lá se converteram ex-cantores de rock, lá se converteram ex-top model, lá se converteram ex-abortistas e pessoas que fizeram aborto. Aqui no Brasil, Elba Ramalho, aqui no Brasil, Maite Proença. Outras pessoas se converteram em Medjugorje. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Claro que não. Estas aparições vêm de Maria, a mãe de Jesus, que de uma vez por toda não merece ser adorada porque não é deusa, mas é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus, é aquela que o Espírito Santo disse para São José: não tenha medo de levar para sua casa Maria, porque o que nela agiu é do Espírito Santo. É aquela onde o Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz que Jesus era submisso, que ele se engraça em santidade diante de Deus e dos homens quando ele se perde aos 12 anos. É aquela que estava em Pentecostes, narrada por Lucas. Todos estavam reunidos em oração e Maria, mãe de Jesus, estava com eles. É aquela que Jesus, João capítulo 19, 26, entrega a João, o discípulo amado: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a sua mãe. E desse momento em diante, João a leva para casa. Portanto, meu irmão, se Maria te leva a Jesus, não tenha medo de Maria. Quem é de Maria é mais de Jesus, ok? Respondida a pergunta, algumas aparições certamente não vêm de Deus, mas muitas aparições vêm sim de Deus e estão indicando o caminho, estão indicando Jesus, como é o papel da Virgem Maria. Maria disse nas bodas de Caná, João capítulo 2, fazei o que ele vos disser, fazei o que o seu filho disser, e esse é o papel de Maria. Sempre quando Nossa Senhora não leva as pessoas à santidade, ao seu filho, a Deus, é uma aparição falsa. Fique atento a isso. Um grande abraço, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para você ser notificado quando um vídeo novo entrar no canal. Deus te abençoe, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e salve a sua mãe, Maria Imaculada.